E a Polícia Federal investiga se o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, era o beneficiário central de vantagens econômicas indevidas sob apuração nessa nova fase da Operação Compliance Zero. Segundo investigações, os benefícios pagos pelo extinto Banco Master envolveram, como dissemos, R$2,5 milhões, o valor de um apartamento, nesse valor, e voos em jatinho, um show internacional da cantora Taylor Swift nos Estados Unidos. E aqui em São Paulo, R$63 mil, R$3,5 milhões destinados a uma empresa ligada à família do senador. A PF apura se Wagner recebeu vantagens indevidas para atuar em favor do Master. O senador foi alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos hoje por agentes da PF. Na casa dele em Brasília, dissemos há pouco, foram apreendidos R$49 mil em espécie, o equivalente a R$253 mil. Os investigadores dizem que o elo de Wagner com o Master é o empresário baiano Augusto Lima, ex-sócio do extinto banco. Para a PF, a proximidade entre os dois teria criado um ambiente propício para ações em prol da defesa de interesses privados da instituição. Lima também é um dos alvos da operação de hoje. Então, a PF apura, por exemplo, se Wagner tentou beneficiar a chamada Emenda Master. Todo mundo lembra, a autoria do Ciro Nogueira, do Progressistas. A proposta aumentava de 250 mil para R$1 milhão o limite da cobertura do Fundo Garantidor de Crédito e favoreceria, portanto, o Banco de Vorcaro e também de Lima. Então, o apartamento. Vamos falar mais sobre esse apartamento, que é alvo da suspeita da PF. A PF encontrou mensagens em que os dois discutem a possível compra do apartamento que fica em Salvador. Em 2024, Wagner mandou o contato da construtora responsável pelo empreendimento. A unidade, ele cita, é a 1702. O preço é R$2.450.000, dizia a mensagem. No dia seguinte, Wagner mandou o folder sobre o condomínio. Segundo a PF, no mesmo dia, Lima liga para uma pessoa e manda os dados do corretor do empreendimento e o valor. Meses depois, Wagner volta a falar com Lima e reencaminha uma mensagem em que pede dados do apartamento. No dia seguinte, Lima manda o contato de um homem chamado David Monteiro ao senador. Tais elementos conferem plausibilidade à hipótese de que o imóvel se encontrava formalmente vinculado a terceiro, em estrutura de dissimulação de titularidade real. É o que diz a decisão do ministro André Mendonça. O David Monteiro é irmão do advogado Daniel Monteiro, apontado como operador e arquiteto jurídico de Daniel Vorcaro. Ingresso para o show. Então, o Lima pagou para Jacques Wagner ingressos no valor de R$63 mil para o show da cantora Taylor Swift nos Estados Unidos. Em 2023 e depois em São Paulo também. Em outro momento, o senador questiona sobre ingressos de sábado e pede ampliação do número de entradas para 5 pessoas. Pronto, amigo, seguem os outros dois, respondeu Lima a Wagner, segundo a PF. Os ingressos teriam sido pagos pela REAG, a gestora de investimentos liquidada pelo Banco Central, é suspeita de lavar dinheiro para o PCC. Não parar por aí, tem o uso de jatinhos também. A PF aponta o uso gratuito por Wagner de aeronaves ligadas ao Lima. Em um desses voos, foi em outubro de 2023, o empresário coloca um helicóptero à disposição de Wagner para que ele viajasse com a família de Salvador à Ilha da Paixão, que fica em Candeias, na região metropolitana da capital baiana, que seria de propriedade de Lima, segundo as investigações. Em 2024, em abril, o senador pediu ao empresário o contato do piloto para um deslocamento ao Rio de Janeiro. Teve ainda o repasse, Lima transferiu R$3,5 milhões para uma empresa ligada à família de Wagner. O repasse veio após cobranças do enteado do senador, segundo a PF, Eduardo Mendonça Sodré Martins, enviou para o empresário em setembro de 2025 uma mensagem em que dizia: amanhã vencem os boletos e são altos. No mês seguinte, o repasse para a BN Financeira ocorreu. Martins, que é atualmente secretário de Meio Ambiente da Bahia, também foi alvo da operação de hoje. A PF apura se repasses para a BN Financeira foram uma vantagem
indevida. O Lima se aproximou do PT da Bahia e de Jacques Wagner a partir de 2017. Depois de alguns leilões vazios fracassados, Lima sugeriu aumentar o escopo da venda para os cartões de compra da rede. Lá na Bahia, existiam mercados que eram administrados pelo governo, chamados Cesta do Povo, né? Então ele queria vender, privatizar. Numa entrevista para uma rádio da Bahia, Jacques chegou a dizer que não temia uma delação de Daniel Vorcaro. Ricardo Couto, a defesa de Augusto Lima afirmou que as diligências da PF são desnecessárias. Daqui a pouco traremos o que disse o Jacques Wagner. O UOL procurou Eduardo Martins, mas ele não foi localizado. Couto, bom, são várias frentes aí, né? Muitas informações. Depois de tudo isso que você acabou de falar, que a Polícia Federal já descobriu, não precisa mais delação. Para quê? Está tudo aí, está tudo gravado, tem provas de tudo. O apartamento existe, sabe? E além disso, eu acho que você não falou disso, a nora do Jacques Wagner recebeu do Vorcaro, do Master, acho que 12 milhões de reais. Tem mais essa. Agora, o pior de tudo é a atuação dele como líder do governo no Senado. Para você ter uma ideia, faz meses o Alcolumbre, o presidente do Congresso, não fala com ele. Como é que você pode ter um líder no Senado que não fala com o presidente do Congresso? Sabe? Não, é insustentável a situação. Ele já deveria ter saído há muito tempo, porque isso aí está rolando faz meses. Como a Daniela já lembrou também, desde o final do ano passado se fala da ligação do PT da Bahia, do Jacques Wagner, com o Augusto Lima, né, sócio do Vorcaro. E ele sempre negou, eu vi várias entrevistas dele, sempre negando que ele não tem relação nenhuma, que é tudo, ele não teme nada e tal. E o próprio PT, ele também disse que não tinha nada, sabe? Vocês devem se lembrar também que no dia da votação lá na sabatina do Jorge Messias, o Jacques Wagner foi visto cochichando com o Alcolumbre, que liderou o movimento contra o Messias, conversando com Flávio Bolsonaro, que se uniu ao Alcolumbre para derrubar o Messias. Quer dizer, é tudo tão evidente de coisa errada que vem acontecendo do Jacques Wagner como líder do governo do Senado. Eu não sei como é que ele ainda está lá. Isso que saiu hoje, todas essas revelações feitas, já estavam circulando, e ninguém pode dizer que foi pego de surpresa, sabe? Porque era muito claro tudo, é batom na cueca. Sabe? Não tem como esconder essas coisas. Eu não sei, a Daniela realmente falou com toda a razão sobre o isolamento do presidente no Palácio do Planalto. Eu me lembro que no primeiro governo, quando surgiu uma crise, nem tinha que ser desse tamanho, mas qualquer crise, o Lula reunia um gabinete de crise com ministros peso pesado, sabe? E aí tiravam decisões rápidas. Eu me lembro, o ministro da Defesa, Viegas, o primeiro ministro da Defesa, foi sumariamente demitido por causa de um discurso, alguma coisa menor, nada muito grave. Mas foi sumariamente demitido, entrou o Zé Alencar no lugar dele, em poucas horas. Agora o Lula está sozinho, não tem mais ninguém. Daquele primeiro governo e do segundo governo que trabalharam com o Lula e que eram ligados a ele há anos, né? Não tem mais ninguém, só sobrou o fotógrafo, o Ricardo Stucker. Aí o Celso Amorim, que, aliás, entrou depois. Só isso. Não tem mais ninguém. Quem que o Lula vai chamar para o gabinete de crise? Isso explica também porque ele está demorando para tomar uma decisão.